bem, igreja? Tudo bem mesmo? Já fui extremamente ministrado por este louvor e Deus é maravilhoso. E sem delongas, quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Creio que grandes coisas Deus tem para fazer. É muito bom estar nessa casa linda, arrumada, cheirosa. A presença de Deus é real neste lugar e como foi cantado, é uma realidade. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, Cleminho, Rodrigo, que Deus possa habilitá-los a cada dia mais para que você possa conduzir este povo maravilhoso. Sou pastor também, eu sei que não é fácil. Ore pelo teu pastor, cuide dele. Não precisa ficar mimando não, mas cuidar, orar, cobrir com oração, com carinho, que nós precisamos. Amém, queridos? Todos acharam Gênesis 37, verso 3 e o verso 23? E a palavra de Deus diz assim: ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Verso 23. Cadê? E diz a palavra de Deus: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Glória a Deus por este texto. Glória a Deus que você possa entender alguma coisa hoje sobre este momento do despertar, este congresso, essa conferência. Que Deus possa ministrar o teu coração. E antes de ministrar a palavra, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Aonde você está, comece a entender o que Deus quer da tua vida. Comece a falar com Deus e fala: Deus, parece que ainda está escuro muitas áreas da minha vida, Senhor. Parece que ainda há áreas que o Senhor não derramou da tua luz. Eu percebo que muitas vezes eu ando em trevas, eu ando desgarrado, triste, abandonado, chateado, não consigo ver luz. Jesus quer ministrar o teu coração esta noite. Pai, eu quero te louvar por esta casa, te louvar mesmo, Senhor, porque Tu és bom demais. Tu és a nossa alegria de manhã, de tarde e de noite. Tu és o que nos faz andar, que faz caminhar. Tu és a nossa mola propulsora, Senhor, que nos leva para o céu, para a vida de reino. Que nós possamos esquecer de nós e só pensar em Ti, Senhor, que isso é a única coisa que é bom para se pensar. Nós Te louvamos e que o Senhor possa abençoar esta palavra para a glória do Teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. O segundo hino que cantou fala: se eu me humilhar e sacrificar alguma coisa. E 2018 iniciou para mim um ano de muitas percas, principalmente no campo da finança. E eu orando, pedindo a Deus, e muitas vezes não é que foi perdas, que eu acho que foi perdas, mas foi algo que Deus precisara tirar de mim para que eu pudesse entender dependência, para que eu pudesse entender cuidado de Deus, para que eu pudesse não confiar nas minhas habilidades de negociar, não no meu conhecimento estudantil, minha faculdade, naquilo que eu tenho capacidade de fazer. Não me tirou por causa, me forçando a correr mais nas habilidades daquilo que foi colocado na minha vida, não, mas para poder confiar mais nele e ser totalmente dependente dele. E Deus muitas vezes, quando nos leva para um nível de aumentar a nossa fé e a nossa capacidade de andar mais perto dele, ele começa a arrancar coisas de nós, para que nós possamos ser totalmente dependentes dele. E se nós olharmos para este texto de Gênesis capítulo 37, a gente vê que enquanto José tinha a túnica, ele era o queridinho do papai. Ele era um filho querido, era um mimado, era aquele que podia... eu fico conjecturando e pensando assim: José era aquele que era o único filho que podia chegar na casa enquanto tinha visita e pegar um doce lá antes da visita ir embora. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando.
José era aquele que podia chegar no meio e falar qualquer coisa, podia sonhar e falar. José era aquele que era querido do pai, e era nítido isso na palavra de Deus, que Jacó ou Israel gostava mais de José. Mas é interessante que no versículo 23 a túnica foi arrancada dele. E se você olhar do 23 para lá, a vida de José não foi fácil. A vida de José, ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi traído, ele foi jogado nas prisões da vida, ele foi passado para trás, e aquilo durou anos. E é isso que eu quero chegar com você nesta noite. O tema hoje da mensagem é que nós possamos ser despertados para ser filho, mas filho maduro. Que nós possamos nos despertar para essa maturidade que Deus quer colocar em nós, a fim de entender que não basta ser só filho, mas tem que ser maduro. Tem que ser aquele que vai herdar as heranças de Deus, as vontades de Deus, o querer de Deus. E é interessante que a palavra conferência vem de confronto. Eu estava estudando hoje, e a palavra despertar significa readquirir forças. Ou seja, se Deus te chamou aqui, ou se Deus trouxe você para cá, é porque Ele quer te confrontar, para você readquirir forças nesta noite, a fim de avançar como José, independente da túnica ou sem, com ela ou sem, ele continuou e foi um homem vencedor, porque ele amadureceu e Deus fez coisas maravilhosas na vida dele. É interessante que nós, neste século 21, parece que estamos vivendo a síndrome de Jefté. Quem conhece Jefté sabe que ele era um filho rejeitado, porque o pai tivera ele com uma prostituta, e devido a isso ele foi rejeitado, e os próprios irmãos rejeitaram também para não dar partilha da herança. Mas só que houve uma guerra, os amonitas queriam vir, e ele era um homem de guerra e foi convidado para defender a sua terra. E é interessante que ele faz uns questionamentos mais interessantes, fala assim: eu posso até ir, mas se eu for o príncipe entre vocês. E os irmãos aceitaram, e ele foi no Senhor orar, pedir para que Deus desse os amonitas em sua mão. Mas ele fez uma das orações mais estranhas que um homem pode fazer. E ele fez uma oração assim que, se ele vencesse, ele oferecia a primeira pessoa que sairia de sua casa. Interessante que Jefté só tinha uma filha e uma esposa. E muitas vezes eu e você, na caminhada cristã, por falta de maturidade ou de ter essa identidade em Deus, nós sacrificamos coisas, sacrificamos a família em prol de sucesso, em prol de conquista, em prol de posição, em prol de alguma coisa que vai elevar o nosso orgulho, a nossa satisfação, a nossa maneira de as pessoas verem nós. E Deus não quer que sacrificamos nada e nem ninguém em prol de nós mesmos, mas Deus quer que nós nos rendemos para que o coração nosso se quebrante, para que a glória se manifeste em nós. Deus não quer que eu e você vivemos neste século querendo as coisas que Deus pode oferecer, mas querendo Deus que pode dar tudo para nós, da alegria de viver, uma alegria da satisfação de uma vida boa e uma vida eterna. Deus quer trabalhar os nossos corações, a fim de que nós possamos ser alguém interessante dentro do reino, alguém relevante, que faça toda a diferença, a fim de não querer nada de Deus em troca, porque Ele já deu tudo por nós, mas alguém que está habilitado de viver a maturidade que Deus quer oferecer. Amém? Olhando para o texto de Gênesis, a gente percebe que quando José estava debaixo da paternidade de Israel, a vida dele era maravilhosa. E à medida que saiu a túnica, algumas coisas aconteceram, e muitas vezes acontece isso na nossa vida. Muitas vezes nós não temos um bom relacionamento com o Pai, ou não temos um bom relacionamento com Deus, e a gente meio que associa Pai e Deus e Pai. E verdadeiramente falando, eu tenho umas experiências com isso. A gente também faz um trabalho com pessoas de carências e tal, e uma das primeiras coisas que a gente vê na hora do confessar é as dificuldades que as pessoas têm com relação ao seu pai da terra, de ser abandonado, de ser deixado para trás, ou de não ter todo o carinho, o afeto, o amor que um pai
normalmente oferece aos seus filhos, e parece que isso causa um transtorno emocional e espiritual, que as pessoas não conseguem entender Deus como pai também, devido à experiência que ele teve com o teu pai terreno. E assim, é interessante de entender que José era amado do pai. Você também é amado do pai. A sua experiência que você teve com o pai dessa terra não tem nada a ver com a experiência que Deus quer te dar, com a experiência que Deus quer envolver, que Deus quer estabelecer para a tua vida. Eu e você precisamos entender que os nossos relacionamentos neste mundo não tem nada a ver com o relacionamento que Deus quer oferecer para nós. Que Deus é maravilhoso, querido, rico em amor, rico em bondade, rico em misericórdia. E é interessante que dá para perceber algumas características de alguém que está debaixo dessa orfandade, que está vivendo uma orfandade. Você vê rapidamente no teu dia a dia, você que tem um tato, ou você conhece alguém, ou você até mesmo tem sofrido isso. Uma das características de quem está debaixo desta orfandade é rebeldia. As pessoas se rebelam devido ao seu mau relacionamento com Deus. Há uma geração que rebelde, que grita uma pessoa dentro dela que não é ela mesma, que não consegue entender o que Deus tem a oferecer. Essa geração que está debaixo desta orfandade também desperdiça herança. Se você olhar lá no Lucas 15, você vê um jovem que despertou dom, recursos, talentos, devido a estar debaixo desta orfandade. Quando nós entendemos que há um pai que cuida de nós, e Deus quer nos despertar para que haja um pai, que possamos ser filhos, entender Deus como filho e que Ele é pai, queridos, muitas coisas na nossa vida vai mudar. Porque muitas vezes nós olhamos Deus como um ser supremo que está muito longe de nós, e que se Ele, pela misericórdia, achar graça na nossa vida e vir fazer alguma coisa. Mas eu quero falar que você está totalmente errado se você pensa assim. Nós temos um pai, e um pai muito presente, um pai que atende, que corrige, um pai que chega junto se for necessário, mas um pai que nos abraça e fala assim: eu estou contigo por todo o tempo. É interessante quem está debaixo desta orfandade, é impressionante. Ela é uma presa fácil para o espírito de sensualidade. Impressionante que o filho pródigo tomou todas as coisas, tomou todo o teu dinheiro com a prostituição, perdeu toda a herança do pai com a prostituição. Quem está debaixo deste manto de orfandade é independente, depende de autoafirmação, não quer aceitar, não precisa de ninguém, não precisa de líder, de pastor, de pai, de amigo. É interessante que quem está debaixo desta orfandade é cheio de prisões emocionais, não consegue se encontrar, cheio de falta de limite, que quer tudo do jeito dele, do jeito dela, custe o que custar. Há uma geração como Jefté que quer as coisas do jeito dela. Uma geração imatura, uma geração que não conhece reconhecer sua paternidade, que nunca cresce, que nunca entende o que Deus quer de sua vida. Espero que esta geração não esteja nessa casa, porque é muito triste ver um filho que é amado viver esse tipo de situação. É muito sério nós olharmos para a igreja do século e ver que passou os anos, tempo, e ela não entendeu nada daquilo que é o reino, daquilo que é Jesus, daquilo que é a vontade de Deus através das escrituras. A gente entra nas casas e a gente vê a falência, a dificuldade, as crises tal, financeira, mas a gente vê uma cultura que o céu não entrou, a vontade de Deus não entrou, o que Deus quer não entra, porque é rebelde, desperdiça, é independente, é cheio de si, cheio de suas vontades, cheio de maturidade. Deus quer trazer esta revelação para nós, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele quer para nós. E se a gente olhar aquele que está debaixo da paternidade, ele é uma pessoa totalmente submissa e obediente. É fácil você ver um jovem submisso e obediente. É fácil você ver um jovem ou um homem que está na presença de Deus, amando a Deus, a submissão e a obediência dele, o sucesso em tudo que faz. Ele desfruta da herança em sua plenitude, ele não desperdiça dom, ele é identificado em conformidade com o Senhor, ele é maravilhoso, ele é livre, ele é cheio de segurança, ele alcança
coisas extraordinárias no Senhor. Quando eu estou na paternidade com Deus, as bênçãos de Deus começam a me alcançar, porque eu começo a entender Deus na sua plenitude. E eu não quero estar debaixo de rebeldia, mas eu quero estar debaixo deste amor de Deus, de submissão, de ter sucesso na presença dEle, na vontade dEle. A maior preocupação de Jesus foi, está lá em João 14, que Ele não deixaria órfãos os discípulos. Nosso maior medo é estar sozinho. Mas a Bíblia fala que Deus deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos direcionar. A Bíblia fala que o Espírito Santo está aí para cuidar de nós através do seu amor e da sua direção, e que nesta noite você possa entender que é um pai e que você é um filho, mas não um filho qualquer, mas um filho que precisa ser maduro, um filho que precisa entender as vontades de Deus e caminhar com o Senhor. Nós já estamos aí umas décadas na caminhada, e eu confesso para você, não é fácil. É fácil? Fácil não, quê? É os tombos, é os levantas, é os cai, os se põe de pé. Mas Deus vai ensinando. Deus conduz o filho de maneira que o filho possa entender que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Deus conselheiro. E gostaria de falar alguns pai aqui nesta noite, alguns Abba Pai nesta noite, para nós despertarmos para ser este filho que Deus quer. A Bíblia fala do Abba Pai. Deixa eu pegar aqui os versículos. Sumiu meus versículos aqui. Você pensa que é fácil pregar nesse altar aqui? Só os mestres estão aqui, os bispos de Mogi. Parece brincadeira, mas eu aprendo demais com estes meninos, o sacrifício. Esse dia encontrei com o Rodrigo, um encontrinho bem rápido, ele falando do seu sacrifício, daquilo que ele está se posicionando com Deus e deixando coisas para crescer mesmo no Senhor. E eu confesso para que aquilo ardeu no meu coração de querer fazer também, porque eu falei, era eu que era para estar falando isso para ele. A gente vê o Clebinho é um mestre, aquele que ensina, aquele que dá a coordenada e projeta, e é maravilhoso estar perto de gente assim, porque o papo é Jesus, o papo é crescimento espiritual, o papo, a gente não fala de nada a não ser Jesus, é Jesus para lá, Jesus para cá, e brinca, e Jesus, estava falando assim, o que? Jesus, estava falando de futebol, Jesus entra em todo tempo, todo tema e todo momento, porque é isso que arde em nossos corações, é Jesus, porque nós amadurecemos, e hoje somos filhos maduros, e Deus tem derramado aos nossos corações, não que Deus não tem derramado no teu coração ainda, mas Deus vai derramar, à medida que você amadurecer nele, na fé nele, Ele vai derramar, porque daí você está pronto para receber. Deus vai derramar muito em nós, mas muito de nós precisamos crescer, porque Deus não dá herança para criança, Ele só dá herança para filho maduro. Quero falar de alguns Abba Pai aqui. O primeiro Abba Pai está lá em Romanos capítulo 15, verso 16, que é o Abba Pai de filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse primeiro Abba Pai é o filho de adoção. É muito bom entender que somos filhos, que fomos adotados pelo Senhor. Mas esse não é o tipo de filho que Deus quer que sejamos. Tem um segundo filho que fala na palavra de Deus, e está lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, fala do Abba Pai do filho herdeiro, que diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Este é o segundo Abba que clama aos céus, porque o grande lance é saber que temos um Pai e sabemos a quem clamar.
E a gente muitas vezes clama a Deus como filho, Abba e filho, e Deus aceita, mas muitas vezes nós clamamos a Deus como herdeiro. Glória a Deus, Deus aceita, mas tem um Abba aqui, que é maravilhoso, que está lá em Marcos capítulo 14, verso 36, que é o Abba como participante da glória de Deus, que diz assim: e disse, Abba Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas que tu queres. Que este seja o Abba Pai que o Senhor quer ouvir das nossas bocas, não o de filho e nem de herdeiro, mas daquele que confia plenamente na sua vontade, que permita com que Ele corrija nossas rotas, ou que Ele endireite as nossas vidas, nossas veredas, a fim de que nós entender que a vontade dEle é maior e soberana na nossa vida, e não a nossa, mas a dEle. Que nós possamos clamar a Abba Pai e falar assim: Deus, faça a tua vontade e não a nós. Quantas vezes nós oramos a Deus com o discurso pronto, falando para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero assim, eu quero dessa maneira, e Deus fala assim: você não está entendendo nada disso, eu não vou te dar nada disso, porque é loucura te dar essas coisas, porque se eu der essas coisas você se perde, você se destrói. Mas Deus quer que eu e você clamamos Abba Pai, de um filho maduro. E a palavra maduro na Bíblia significa ruios, e essa palavra está em Romanos capítulo 8, verso 19. Como estamos na conferência, é interessante trazer dados aqui para nós entender, porque muitas vezes falam: eu tenho que clamar a Deus como filho, eu tenho que ser filho, ok, lindo. Saiu daqui para lá, você esquece que é filho e vai tomar a tua vida cotidiana normal. Mas se você entender o porquê do filho, eu acredito que isso vai trazer informações à tua mente, ao teu coração, e você vai ter mais facilidade de entender o que Deus quer da tua vida. Foi interessante quando Deus ministrou isso no meu coração, e eu entendi que eu era um filho, queridos, mas um filho diferente, um filho que Deus queria que eu fosse. Muitas coisas mudou no meu coração, até minha maneira de pensar, minha maneira de agir, as minhas inquietações. Eu me acalmei mais, eu confio mais, eu descanso mais no Senhor, porque eu me entendi que eu posso ser um filho maduro. É isso que eu quero para você nesta noite, que você saia daqui como um filho maduro, um filho que clama Abba Pai, e ele fala: opa, um Abba subiu diferente, um papaizinho subiu diferente, e Ele vai derramar sobre os teus corações. A palavra aqui é ruios, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra filho de Deus aqui é ruios, filhos maduros. Por que Deus quer filhos maduros? Porque é um filho que é diferente, que é relevante, que é bênção na caminhada. Um filho que é aquele filho que todo pai quer ter, aquele filho obediente, aquele filho carismático, aquele filho crente, aquele filho que adora o Senhor, aquele filho que, independente da situação, continua amando, continua obedecendo, continua se rendendo. E é isso que Deus quer para nós. Porque José não mudou porque foi para a caverna, José não mudou porque foi traído, José não mudou porque ele era maduro. O coração dele continuou do mesmo jeito, intacto, porque ele entendeu que ele era filho. Amém? Interessante que no grego a tradução, né, para o português, colocaram tudo filho, é filho, filho, né? Mas só que no grego tem vários filhos. É sobre esses filhos que eu gostaria de falar. Primeiro filho que existe na língua grega, que a Bíblia fala filho e colocou no geral todos filho. Primeira palavra filho é a palavra népio. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar aqui. E a palavra népio significa recém-nascido, bebê que é amamento. E não a palavra ruios, que é filhos maduros. E se você pensar comigo, o que filho recém-nascido faz o tempo todo? Quem teve filho aqui sabe, faz. Chora demais, amém não? E faz muita caquinha. Glória a Deus, estão comigo? Pastor Kleber, há tanta gente na igreja que é népio, que chora o tempo todo, que faz caquinha por onde passa.
Há uma geração que tem só chorado, querendo as coisas e não sabe o que quer, porque são imaturos, são népios, são crianças recém-nascidas, e que por onde passa deixa um rastro de uma coisa não muito boa para trás. E Deus quer mudar isso, tirar o népio do nosso coração e colocar ruídos na nossa vida. Deus quer me mostrar que eu não sou recém-nascido, porque eu cresci. Deus amadureceu, Deus deu as provas, as experiências, para que eu possa crescer e avançar. Mas tem outro filho, que é o pai de On. Quem são essas crianças? Crianças que vai ali do 4 anos até o junior, sabe, os 12 anos de idade. O que essas crianças fazem o tempo todo? Elas brigam. Quem tem criança nessa idade sabe que ela briga o tempo todo. Ela briga pelo mesmo presente igual, pelo mesmo brinquedo igual. Ela sempre está brigando, sempre está com ciúme um do outro, sempre está chorando, quebrando, fazendo pirraça um para o outro. Quantos filhos assim na igreja? Que briga por ciúmes, por tudo, que quer o que o outro quer, que por que não me chamou, por que não me colocou, por que eu não faço e fulano faz, por que eu não estou sempre ali, por que eu sempre sou desprezado, sempre está com ciúmes. Deus quer trabalhar o pai de honra dos nossos corações e arrancar isso da nossa vida e colocar filhos maduros. Amém? Eu e você não podemos ficar esperando pelo que o mundo lá fora espera. Eu e você precisamos ser o refrigério para o mundo, porque o mundo espera filhos maduros que possam matar a sua sede. Eu e você precisamos matar a sede daqueles que estão fora, esperando pela igreja de Deus, pelos filhos que se manifestam como filhos de Deus, aqueles que querem a glória de Deus, que querem alcançar o reino de Deus. Mas tem outro filho aqui, é o Tecno, que é o adolescente que vai dos 14 até os 19 anos, que é a síndrome da maioridade espiritual. Quem tem filho adolescente, eu não tenho ainda, mas eu creio que um dia vai chegar. É a idade do independente, é a idade daquele que quer fazer tudo do jeito dele, não importa a liderança, não importa pai, não importa nada e nem ninguém, ele quer daquele jeito, e ele bate o pé, e ele quer, e não tem quem mude. Está cheio de gente assim na igreja, que bate o pé, que não respeita a autoridade, que não respeita a liderança, que passa por cima de quem for, custe o que custar, porque ele é técnico, ele é adolescente na fé. Deus não pode derramar sobre o seu coração, porque ele ainda está só querendo e fazer a sua vontade. E Deus nesta noite quer falar para mim e para você: se você quer ser filho, seja filho maduro e ruios, para que Deus possa derramar as porções dele na tua vida. Deus não quer que eu seja népio, nem pai de honra, nem técnico, mas é que eu seja maduro na sua presença. O apóstolo Paulo era maravilhoso e ele entendeu o que era ser filho maduro. É interessante que o homem maduro, ele é convocado para a guerra a partir dos 20 anos. É interessante que o ministério de Jesus começou aos 30 devido a isso, porque Jesus passou por todas as etapas da vida de maneira limpa, sem fracassar em nenhuma delas. É interessante que na cultura judaica, as pessoas, quando atingem a maturidade, o pai faz uma festa maravilhosa, chama todo mundo, os queridos lá, os parentes legais, as pessoas importantes do bairro, da região, e convida tudo para uma festa. E quando a festa está rolando, bate um sino lá e chama um menino, e o pai faz uma declaração maravilhosa, fala assim: ó, este menino agora é maduro, ele é ruios, e a partir de agora ele que comanda nesta casa, ele que vai cuidar das finanças, ele vai cuidar da casa, vai cuidar de mim, da irmã, da esposa, de quem que for. O pai põe toda a confiança dele, porque ele se tornou um menino maduro. Se você for ver o batismo de Jesus, e se você olhar para o batismo de Jesus, Deus fez a mesma coisa com ele. Após o batismo de Jesus, parece que Deus, dentro da cultura judaica, ele colocou todo mundo em volta, os discípulos, as pessoas importantes, estava todo mundo lá, e falou assim: este é meu filho, a quem eu comprazo.
Este é meu filho que me dá prazer. É a partir de hoje ele vai herdar tudo que é meu. Ele vai cuidar de tudo que é meu, não meu, mas de todos aqueles que eu colocar em sua mão. Eu e você precisamos ser este filho maduro que Deus coloca toda a sua confiança em nós, porque Deus sabe que eu e você somos maduros para suportar as lutas, as dificuldades, os momentos ruins, as trevas que vêm sobre nós, as tentações, os momentos de fraqueza, mas entendendo que somos maduros e filhos importantes para o reino. Há uma geração que quando o fogo vem, foge. Quando as desgraças vêm, fogem. Mas Deus quer homens e mulheres maduros que entendem: eu confio no Senhor, custe o que custar. Eu quero estar perto dele, custe o que custar, porque eu amadureci, eu cresci. Deus estabeleceu em mim a sua vontade, e a partir daí grandes coisas Deus vai fazer. É interessante que quando Jesus alcançou a maturidade, o ano de maturidade, Deus chamou para o ministério. Entenda uma coisa: se Deus não te chamou ainda, é porque ainda você não é um ruios em sua presença. Se Deus ainda não colocou coisas grandes e extraordinárias nas tuas mãos, é porque ainda você é menino, ainda você é recém-nascido, é um técnico, é um adolescente na fé, é um pai de homem na fé, alguém que ainda não está habilitado para receber tanta informação. Deus pode derramar. A Bíblia fala que Ele nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Por isso, segundo ao beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradável em si no amado. Deus nos chamou e nos predestinou para ser filhos maduros. Deus colocou nós nesta missão para sermos filhos maduros. E que você saia dessa conferência despertado a ser filho, queridos. Não um filho qualquer, não um filho que envergonha o pai, não um filho que abandona o pai, ou que larga o pai, ou que não respeita o pai, que não ama o pai, mas um filho maduro, que independe da situação, independe do que o pai faz, não depende de nada, mas se posiciona como um filho maduro e fala: pai, eu estou aqui, porque o meu caráter foi refinado, o meu caráter foi mudado, o meu posicionamento foi alterado, e hoje eu estou diante de ti para fazer a tua vontade e o teu querer. Nós precisamos aprender que se Deus nos coloca na prateleira, independente, continuaremos sendo filho maduro. Se Deus nos coloca na linha de frente, nós continuaremos filho maduro. Se Deus nos tira de cena, nós precisaremos continuar sendo maduros. Há uma geração cheia de não me toque, não pode apertar a porca, então espana, não pode falar mais duro, que foge, que corre, porque são meninos. Deus não quer uma geração fraca, uma geração patética e doente. Deus quer uma geração de homens que se posicionam e falam assim: independente do que vier sobre mim, eu vou continuar honrando meu Deus, vou continuar me apresentando diante dele, eu vou continuar confiando nele, eu vou continuar estabelecendo aliança com ele, pacto com ele, porque foi ele que me chamou, foi ele que me predestinou, foi ele que me elegeu para ser filho, um filho que faz toda a diferença. Deus quer o teu coração, queridos. A Bíblia diz que Deus não chamou meninos, bebê, Deus chamou filhos maduros. Deus quer filhos maduros que vai à presença de Deus sem ter que pedir nada, queridos, sem vir com o discurso pronto, choramingando. Deus não quer mais filhos que querem presentes de Deus, que querem atenção de Deus. Deus quer filhos que façam a tua vontade. Deus não precisa do teu amor, queridos, amém? Deus precisa da tua obediência, porque Deus não é falido em amor, porque Deus não é carente de amor. Deus não precisa do teu amor, Ele precisa da tua obediência, do teu posicionamento, do teu querer enfrentar a glória dEle de cara limpa, de estar diante dEle, independente do que Ele faz na sua vida. Quando o meu amor e a minha obediência a Deus, ela é elevada no nível de maturidade espiritual, aí é o tempo que eu começo a me despertar. Amém?
pessoas há muito tempo na igreja precisa de recado. Lá na igreja, pastor, você não dá recado? Eu falei, não. Você não sabe o que tem que fazer? Amanhã é domingo, segunda-feira. Todo mundo sabe o que tem que fazer na segunda-feira. Precisa dar recado? Patrão, ó, segunda-feira, hein? Beleza? Vem aí trabalhar, correr. A dona de casa não sabe que quando vai dando 11h30 já tem que começar a preparar o almoço, limpar a casa, pôr roupa no varal para pegar o sol. Não precisa falar. O marido sabe que tem que trazer o sustento para casa, tem que trabalhar. Os filhos já sabem que tem que obedecer, parar com as bagunças. O estudante sabe que tem que ir para a escola, tem que estudar, fazer lição, aquelas coisas básicas da vida. Por que na casa de Deus precisa dar recado para convidar, para atrair? Quero vir aqui um ator que vai falar toda a trajetória da vida dele. Isso é legal. Eu ia gostar de me assistir. Deus quer muito mais que isso. Deus está precisando de filhos que clamam Abba Pai. E Deus fala, subiu um clamor de um filho maduro, de um filho que me entendeu, de um filho que soube que eu morri na cruz como um filho maduro, a fim de olhar a face de mim, esticar, mas se for, faça a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a tua vontade é sempre soberana. Pode tirar que eu vou continuar te amando e te obedecendo, pode trazer o que for sobre mim que eu vou continuar amando e te obedecendo, pode tirar tudo de mim que eu vou continuar amando e te obedecendo, porque eu entendi o Senhor. Deus quer mudar as nossas estratégias. Deus quer tirar as nossas estratégias. Deus quer tirar a nossa gestão pessoal. Não há gestão no reino, queridos. Não há aplicação no reino. Não há gestão espiritual no reino. No reino é só confiar e ser dependente. No reino é só entregar nas mãos dele e falar, está aqui, Senhor. E eu vou me submeter a todos os teus caminhos, a toda a tua vontade, porque ela é perfeita para mim. Mas Deus, parece ser difícil, mas é perfeita para mim. Deus colocou algumas frases no meu coração. Eu gostaria de falar para vocês nesta noite. E uma das frases é esta, presta atenção. Tenho provado e vou permitir provas duríssimas para confrontar toda a independência espiritual e toda a imaturidade dos meus filhos. Tenho provado e vou permitir provas duríssimas. É muito mais fácil confiar e crer no Senhor, queridos, porque a gente sabe da sua soberania. Mas eu quero ver você confiar e crer nele na hora que o céu se fecha. Eu quero ver você crer e confiar nele quando você clama e se sente sozinho e sozinho. Eu quero ver você crer neste Deus quando ele se silencia. Porque quando Deus silencia, porque ele já falou com você em outras épocas e a palavra de Deus não mudou, então se aplica em viver aquilo que ele já falou para você, porque ele vai pôr provas duríssimas para quebrar a tua independência do seu eu e das suas vontades, para começar a depender totalmente da vontade dele. Se eu e você não entender que ser dependente de Deus vale mais a pena do que as estratégias que temos, queridos, você nunca vai ser um filho maduro. Deus quer mudar o teu coração nesta noite. Por isso que ele te trouxe você para uma conferência. Outra frase: tenho feito silêncio para com aqueles filhos que têm medo do futuro, para que haja anseio pela minha voz e pela minha palavra. É uma geração extremamente ansiosa. E quando eu sou ansioso, eu estou falando para Deus: Deus, eu não confio em Ti. Deus vai fazer silêncio para você, até você aprender a ouvir a voz dele.
Sabe por que você ouve tantas vozes? Você ouve tantas coisas, mas não tem parado para ouvir a voz do teu Senhor e do teu Pai. Há uma geração que Deus se calou faz tempo, porque não para ouvir a Deus. E Deus quer mudar isso nesta noite. E por último, tenho permitido uma sensação de esgotamento, cansaço e vazio para gerar fome pela minha palavra e fome de revelação do meu espírito. Não sei como você está, mas eu já me senti assim, esgotado, por correr e não alcançar. Esgotado por querer fazer, ter a sensação de que tudo que eu fiz não valeu de nada. Porque muitas das coisas que eu fazia no piloto automático. Que deu certo em 2014, vai dar certo em 2015, vai dar certo em 2016, 2017 e assim por diante. O pão que Deus derramou para você ontem não serve para hoje. Ele quer te ouvir e quer ser ouvido por ti. Que nesta noite possamos amadurecer, ser filhos maduros, para que Deus não venha colocar provas duríssimas para nós se render aos pés dele. Pastor, então por que Deus está permitindo essas coisas? Porque Deus quer nos forçar ao crescimento. Deus está dando aquela cutucada no nosso confortável ninho. Porque Ele quer que você clama, Abba Pai, e o céu se abre para você. Ele vai permitir coisas para que você venha deixar coisas e entrar no reino dele, e buscar o reino dele, e ter Deus como uma prioridade na tua vida, no teu coração, na tua conduta, na tua caminhada. Deus quer pôr você não à prova, porque Deus não precisa disso, mas Deus quer fazer você se aquietar para confiar, esquecer para aprender que é um Deus que é Pai e que precisa de um clamor, de um filho, não um filho qualquer, de um filho maduro. Amém? Será que tem filho maduro aqui nesta noite? Será que tem algum filho pronto para ouvir o que Deus quer ministrar aos corações? Será que tem algum candidato a ruios aqui nesta noite? Para que nós possamos orar, buscar a Deus um pouquinho, para que Deus possa despertar nossas vidas. Amém? Gostaria que o Senhor colocasse de pé, em nome de Jesus. Estou gripado, meu Deus. Deus quer colocar maturidade no teu coração. Deus quer chamar os ruios aqui. De repente você tem sido um népio. Deus não te chamou para ser népio. Deus não te chamou para viver chorando pelos cantos e fazendo caquinha. Talvez você tenha sido um pai de um mimado adolescente que quer tudo do teu jeito. Deus nos chamou para isso. Talvez você tenha sido um adolescente na fé, na capacidade de ser filho adolescente, irritado, estressado, uns aborrecentes da fé. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser ruios, para ser maduro, para entender a sua vontade. E a partir de hoje Deus quer derramar isso no teu coração, mas cabe você querer. Tem algum candidato para ruios nesta noite? Eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem para cá. Se tem algum candidato que quer viver a maturidade espiritual, o crescimento, esse despertar do Senhor, sai do teu lugar, nós vamos orar. Eu já estou vindo aqui no altar porque eu preciso, Deus. Eu quero que ore por mim. É interessante que dá a entender que nós sabemos tudo na fé.
Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não entendemos. Deus precisa se revelar a nós. Que Deus possa ministrar o teu coração. Que esta mensagem é simples, mas que ela identifique você como filho maduro. Que você possa, na hora das lutas, das dificuldades, dos momentos de crise, você possa se comportar como maduro. Que alguém que não dá piti para Deus, que não perde a linha. Porque a gente tem visto uma geração irada, uma geração que não se pode falar nada, que já vem com respostas prontas. Pessoas que gritam, pessoas que perdem a amizade, que confundem autoridades, que falam o que quer, pensam o que quer, pessoas extremamente irritadas na fé, porque ainda são adolescentes. É no trânsito, é no trabalho, é na escola. Não perde a oportunidade para cutucar alguém, para irritar alguém. Deus quer trabalhar o teu coração. Tem alguém nesta noite? Amém? Creio que está tudo bem. Que Deus possa ministrar o teu coração. Deus possa derramar sobre a tua vida. Que você possa viver este tempo maravilhoso. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte.